besteira que o Vitor Pereira... Vamos ver se você vai ser coerente agora. Falou, a gente acabou de falar de Fluminense aqui, Fortaleza também. Tá, Fluminense Você é coerente. Bomba. E aí, né, Vitor, olha a polêmica que o Vitor Pereira criou de forma desnecessária. E aí solta a voz pro Vitor Pereira. Né, isso aí, num contexto assim, foi o pós-jogo, né? Depois do jogo Foi depois do jogo do Flamengo? Não. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. É. E aí o jornalista fez uma pergunta que não tinha nada a ver com isso aí. Não. Né? Discordo. Discordo. Tá, é o que eu acho. E aí ele fala, pô, você deve estar brincando comigo, fala ali, pô, você sabe o que tem a ver, né? Eu nesta fase da minha vida, a minha carreira, ter medo de perder emprego. E aí eu acho que vem o ponto principal. Você sabe quanto de dinheiro eu tenho no banco, amigo? Faz um pix pra Eu mim, tenho a vida por favor. estabilizada. Eu tenho a vida estabilizada, não Não preciso dessa porcaria aqui. Brincadeira, a porcaria foi o que eu Estou falei. aqui no Corinthians, mas se não for no Corinthians, é em outro clube qualquer. Até esse qualquer aí até pesado, né? Ele fez com o Corinthians o que o Daniel Alves fez com o São Paulo. Hoje ele tá. E aí logo em seguida, teve a resposta da Gaviões da Fiel. Né, que vai solta a voz com um trecho da nota da Gaviões. Solta a voz da galinhada. Que é o seguinte, né? E foi direcionado por Vitor Pereira. As né? Bambi Com tá relação ao doida. Vitor Pereira, entendemos que ele foi infeliz em sua fala, pois ela reflete o pensamento dos ricos e poderosos com relação às massas operárias. Indiferença. Deveria ter o mínimo empatia por cada torcedor, é verdade, do Corinthians, que muitas vezes tira do seu próprio sustento para comprar ingresso. A conta bancária da fiel torcida é bem magra, Vitor Pereira. Erros técnicos e táticos fazem parte da dinâmica do futebol, mas esse tipo de discurso é inadmissível, principalmente se tratando do time do povo. Nossa, a nota da Gaviões da Fiel foi perfeita. Pesado, hein? Só que a nota não foi só isso, né? Ele não falou só do técnico, né? Vamos ser sinceros, né? Porque o tema da questão agora é do técnico. Então. Começa falando dos jogadores, depois ela fala do técnico. Como o tema é técnico, o Pepe ele tá um pouquinho descontrolado hoje. Ele tá empolgado. Entendeu? Tá um pouquinho. Eu só tô questionando. É um misto de emoções, na verdade. Vocês não conseguem lidar com questionamentos? Sim. Então, Tô questionando. Então, Pepe, vai você. O que você achou? Tá, primeiramente, vamos lá. O que você achou do Vitor Pereira? O que ele falou? Fala, Gavião. E se você concordou, se você tá do lado das Gaviões da Fiel, enfim. Não, eu não tô do meu lado. A primeira coisa é essa. Vamos lá, sobre a pergunta que você falou, que talvez ela foi meio ácido, fora de contexto. Quem fez a pergunta, a gente sabe quem fez. Foi Ricardo Martins, Santi. Calma. É o meu momento. Essa resposta aí é porque eu ganhou ontem, tá? Meu momento agora, tá? Dá uma segurada na emoção. Ricardo Martins, que é um santista, que ele é um personagem, todo mundo sabe. Só que, novamente, porque eu falei que eu discordo do Rocha. Eu não vi nada demais na pergunta dele, então não fique emocionado. Calma. Na pergunta de quem? Do repórter ou da resposta a pergunta do Ricardo Martins, porque surgiu essa polêmica, uma pergunta de um santista, fora de contexto, o cara perdeu o clássico. Não concordo. Calma, deixa eu falar, que é justamente isso que eu tô falando. A gente janta aí, vai. Vai jantar o quê? Falando grossa demais hoje. Então não vi nada demais na pergunta do Ricardo Martins. Foi uma pergunta que faz para qualquer tipo de técnico. Vitor Pereira mandou muito mal na resposta. Muito mal. Primeiramente, pelo contexto social que hoje o país vive. Eu acho que ele tem que entender o contexto que ele vive, sim. O time que ele treina, ele tem que entender que a nossa torcida é uma torcida de classe C, D e E, cara. Ele tem que entender isso. Então ele foi muito mal, cara. Muito mal nessa resposta. E claro, juntando-se ao que ele já tinha falado do Liverpool e ao que ele falou agora, né? Pegou muito mal. Não vou falar que eu fiquei feliz, fiquei puto com a resposta dele depois de uma derrota e tal. Mas eu acho que tem algo a mais disso, né? Teve a nota da Gaviões da Fiel, que ela foi além disso, né? Da cobrança
né, para ele especificamente, ela cobrou diretoria, cobrou jogadores. E segunda-feira, Gaviões teve uma reunião com o Vitor Pereira. Então, ao contrário do que se divulga, Vitor Pereira contra a torcida não está contra o Vitor Pereira. Sim, cobrou ele nessa reunião que teve segunda-feira. Ele se retratou. Para mim, não vale nada a retratação dele, para ser bem sincero. Gol porque de São Paulo. a primeira vez que... Não é a primeira vez que ele fala. Não é a primeira vez que ele fala. Então, vale de nada... Vamos dar um salvo em vocês. Continua, na final. não perde foco, não. Passa do Flamengo, depois a gente conversa. Então, não vale nada a retratação dele. Eu acho que para a realidade do futebol, que é o que o Corinthians estava jogando, eu acho que o mais importante que ele trouxe é o quê? Que o senhor William, que a gente falou aqui, que falava que estava machucado, que estava com desconforto, que fez exame dentro do clube, não apontou problema nenhum. Fez exame fora do clube, também não apontou problema nenhum. O senhor Fagner, que voltou, né, de lesão, mal fisicamente, estava jogando mal, teve o erro contra o Palmeiras, que um jogador do gabarito do Fagner não pode ter esse erro juvenil que ele teve, não pode ter, não pode. O Corinthians estava bem na partida, foi querer virar o jogo ali, uma bola rasteira ali, sabendo que o Palmeiras só espera a falha do Corinthians para fazer o gol. De fato isso aconteceu, então veio muito mal. Então muitos jogadores do Corinthians, principalmente os cobrões, Sr. Fagner, Sr. Gil, estavam sim querendo derrubar o Vitor Pereira, porque ele falava, ele errava nas entrevistas dele, ele errava, tá no tom acima sim, só que acima de tudo tá o time. Isso serve pro Vitor Pereira e serve pros jogadores, porque as mesmas respostas que o Vitor Pereira dá, muitas das vezes o Jorge Jesus deu, o Abel Ferreira deu, não na mesma proporção. Paulo Souza deu. Não, discordo. Jorge Jesus, não. Exatamente. Lave sua boca. Sim, gente, eu tô falando Lave sua boca. Sinceridade. Sinceridade é uma coisa. Pô, é isso que eu tô falando. Suicídio do cargo é outro. Por que suicídio? Paulo Souza, sim. Jorge Jesus, Você acha não. que ele Paulo se Souza... suicidou? Não. O Duílio ofereceu deixa ele a falar, renovação pra deixa ele ele falar. e a torcida tá fechada com ele. Vamos lá, gente. Ele só não vai ficar no Corinthians se ele não Pepe, quiser. Tá Pepe, fechada a com questão- ele, a tá questão fechada é a seguinte- com ele porque o... Porque ganhou ontem, Não, cara. negativo. Beleza, Olhem meus pós-jogos, O que o jornalista olhem fez? o meu último... Pepe, Oi? O que o jornalista fez? Jogou a isca, o que ele fez? Mas eu tô falando que o jornalista não foi errado. Não, mas o jornalista não jogou isca nenhum. Não, o jornalista fez uma pergunta pergunta normal. normal. O que eu tô querendo dizer? O que eu quis dizer foi o pergunta seguinte. comum, ele entendeu No totalmente. Brasil, é natural um técnico perder 2, 3 jogos, balançar no cargo. Então, o jornalista foi lá, fez a pergunta, ó. Você acha que tá balançando? Aquela pergunta que é de praxe para todos os técnicos. Só que o Vitor Pereira, Europa, vem de outros tipos de pergunta e lá também é meio acalorado. Eu só acho que ele não deveria ter entrado na questão financeira. Porque... Sim, foi o que eu falei. E Eu outra, falei algo hoje diferente falar disso. que o estádio do Corinthians as pessoas que vão lá é de classe C e D, pelo amor de Deus. Não, gente, não, predominantemente, não, gente. não é mais, não. Pre- Não é mais. predomin- Não, me desculpa. Predominantemente. O ingresso mais barato hoje é- custa 120 reais. Gente, Não. ok, hoje o estádio ok, mas a torcida do torcida Corinthians não é não- 40 mil pessoas, pelo amor de Não, Deus, sim, mas cara. a gente Para tá de falando, groselhar, mano. a gente tá falando do contexto da torcida que frequenta estádio, tô dizendo. Entendeu? Mas a torcida do Corinthians é só essa? Não Aí é que só tá. essa, mas foi Ele falou feita do estádio, para né? essa torcida. Ok, mas não a é só mesma essa coisa que que faz. de A vocês, massa do entendeu? Flamengo, a maioria é de C e D, mas você acha que hoje a torcida que frequenta os jogos do Flamengo aonde o Flamengo está hoje é quem? É C e D? Os preços ou é a praticados não é Gente, C e D. predominância, cara, tanto pelo é amor que de tô dizendo do o fator torcedor mais estádio, pobre Pepe, hoje- não tô Então, mas dizendo- não é só o estádio. Gente, Não, mas peraí, gente. tá por falando favor, do- gente, Na nota oficial que a Gaviões colocou, você viu que tem Hoje tá torcedor difícil. do Corinthians que deixa de comer para comprar o ingresso. Então o que acontece? Entende-se que, no meu entendimento, se eu estiver errado, me corrigem, mas os valores do ingresso praticado, não só no estádio do Corinthians, mas em qualquer estádio moderno hoje, não é valor praticado para uma classe financeira. do Gente, nível pelo do amor de Brasil. Deus, mas é predominância Mas do ele quis falar- torcedor. ó, Não, Tanto- eu compreendi o que você tá falando. Eu só tô colocando algo em cima. Eu não discordo do que você falou.
Muito pelo contrário, ele falou, não falou pra quem estava no estádio, ele falou pro contexto da massa inteira. Mas o que eu tô querendo dizer pra você é que hoje, as grandes arenas, pessoal, Palmeiras, você vai hoje num jogo do Palmeiras, é um absurdo de cara. Não, ok, gente. Né? É isso que eu quis dizer, não tô dizendo... Ele foi infeliz, ele não deveria ter falado aquilo, até porque ninguém quer saber quanto que ele ganha ou deixa de ganhar. Né? E ainda mais dizer que comparar o Corinthians com qualquer outro Não, time. foi mal, gente. Eu tô aqui, eu Exatamente. falei que ele O errou. comentário dele foi totalmente infeliz, porque E o que se acontece? perde, cai Ele fora. comparou Não cai. o time do Não, Corinthians ele pede pra sair. Ele qualquer outro perdeu clube, Palmeiras. com qualquer outro clube do mundo, ele comparou. E assim, isso pra um torcedor corintiano, você que é qualquer- corintiano, Tipo, que não tá nem aí. Ou seja, tanto faz ele dirigir o Corinthians, como com todo respeito, dirigir um Oeste, dirigir um Não fala São do Oeste, não, Caetano, pelo um São amor de Deus. Caetano. Não, enfim. gente, eu discordo disso. Entendeu? Só que é o que eu falo. Flamengo, Palmeiras. Ele foi sincero, ele sempre é, todos os técnicos portugueses são sinceros. O Abel, Isso é uma qualidade? que ganhou contra o Corinthians, ele deu 5 respostas Não, na não, entrevista Então, a diferença invertida. total- Gente, pera, vamos, Mas deixa o a gente falar. mas Pepe, o Abel Pepe, fala de vamos jeito. lá. Gente, eu vou Gente, falar, mas eu tô Você falando pode de ser risco e ideia. sincero. Não, Vamos lá. tudo Você bem. pode Tô ser criticando sincero. a Gente, fala faz 10 dele. minutos que eu tô querendo falar. Vou falar. Vamos já, gente, por Vai, favor. Gabriel, vai, Gabriel, Por favor, você. gente, vamos Fala, vai. com calma hoje. Só o Aí, Gabriel, o só o gol do São Gabriel. Paulo, Ô, né? gente, já fez 15 programas, a gente acho que era pra ter aprendido já. Vamos lá, 2 a gente. 0, Não 2 a fala- 0 São Paulo. Não fala, gente. Vamos lá. Gente, falando disso que você falou aí. Primeiro, o Abel e o JJ, quando eles batiam, eles jamais batiam no elenco ou jamais batiam na instituição. Exato. Quem fez isso foi o Paulo Souza e saiu fora, foi queimado, foi fritado. O técnico do Corinthians, que faz um trabalho assim no brasileiro, até surpreendente. Sim. O Corinthians Abel tem falou time. do Daverson. Caraca, velho. Mas o Daverson não tá mais no Palmeiras. Mas falou, os caras ele tinham não tá mais os caras tinham uma situação de carinho. Ô, gente, os caras tinham uma situação de carinho. Ele falou do Rony também, que se o Rony fosse nota 10, ele estaria no Barcelona, mas eles se gostam, é diferente. O Abel, quando falou do Luan, ele falou pra acabar com o Luan. Entendeu? Quando ele falou, ele expôs para Gaviões da Fiel que o Fagner é paneleiro. Sim, Entendeu? e não mentiu. Calma, mas isso não tem que ser feito, cara. Sinceridade não é de todo, não é toda virtude, não. Se você for sincero em tudo na sua vida, você não consegue trabalhar em lugar nenhum, você não consegue socializar em lugar nenhum, entendeu? Ainda mais no futebol que mexe com paixão. O Vitor Pereira, ele, além de ter falado uma besteira que há muito tempo eu não via um técnico falar na minha entrevista, ele já tinha falado do Liverpool, já tinha falado dessa aí, entendeu? Você fala, mas ele não ia cair no cargo. Se perde ontem, pra mim, ele tava balançando sim. Podia não cair nesse jogo, entendeu? Mas se sai do G4, ele podia cair. Se ele pedisse as contas. Outra coisa, a torcida do Corinthians na rede social tava começando a meter o pau nele. Falando, inclusive, a eliminação pro Flamengo, criticaram muito a escalação dele. Criticar o trabalho Muito é a uma coisa, eu escalação. também critiquei. Então, mas pra você pedir a cabeça do treinador é isso aqui, cara. Futebol é paixão. E outra coisa, o que o Vitor Pereira, a gente vai até depois discutir isso, mas o que o Vitor Pereira ganhou e treinou aonde pra ele ter essa moral com o galinheiro? Boa, vamos falar. Ele é dono de granja? Ó, a pergunta, eu gostaria que o pessoal participasse aqui no chat. Eu vou ler um pouquinho aqui, que a galera tá participando. É bom que o pessoal tome uma água aqui, dá uma acalmada. Jantei vocês. O Laudísio, né, Rogério Lima, fala do Corinthians, Gabriel, acabou de falar. Eu vou mandar um salve pro meu amigo aqui, o Maurício. Ô, Mal, um salve pra você. Você tá mandando mensagem aqui, irmão. Salvado, irmão. Corintiano. O Rogerinho Lima, que tava aqui com a gente. Eu falei, Gabriel, que a gente iria se classificar. Falou aqui mesmo. é Corinthians. Falou, é verdade. Você perdeu a aposta, hein? Laudísio fala ainda do Fluminense. O Fluminense no Maracanã vai dilacerar o Corinthians. Boa, Laudísio. Na Isso Neoquímica Arena é outra história, porque lá o Corinthians vem mais forte e com mais fome. Vamos ver. Thiago Carvalho Fluminense é fala favorito, do São tá? Paulo, Deixando gol do bem São claro Paulo. O Fluminense é favorito. Thiago Carvalho tá vendo o jogo aí, ó, do São Paulo e América Mineiro, tá contribuindo aqui. O Igor Vinícius tá jogando muito. Cafu, novo Cafu. Vai pra Copa, né? Maurício Cruz dá uma sacaneada na gente aqui. Abre o olho, Tite. Galerinha da hora, sucesso. Agora eu vou assistir a novela Pantanal. Aí, tá vendo? Tá vendo? Ele entendeu Como a que é o- referência da como que é o Juma. nome da Juma Marruá. O William sim, casado com ela. Negócio. Quem Aí mora a gente vai assim. fazer um projeto aqui pra comentar a novela. A gente Pepe- chama o Pepe. É, Pode exato. chamar. Né? Que entende de tudo, filho. Ô, irmão,
Não, assim, só pra entender. O Corinthians, quando tava apanhando, você tava calminho no programa, tava tudo... Tá exaltado. Eu trouxe uma galinha semana passada. Hoje você ganhou. Não, Gente. quando a gente tava perdendo. Quando o Corinthians tava perdendo. Quando você tava perdendo, você tava calminho. Agora você tá nervoso. Falando, Não é que eu vejo umas besteiras que eu não aguento, mano. Cadê não aguento, mano. Cadê o Adenor? Cadê o Adenor? Cadê a galinha que tava aqui semana passada? Por que você não trouxe ela? Que eu ia enfiar ela Ficou- hoje. Ficou em Itaquera. Ó, Foi Mauro- Itaquera, Maurício né? Cruz coloca aqui, ó. Comparar a nossa nação com uma outra nação, o Corinthians é massa. Deixa eu só fazer um último parênteses aqui, Rocha, que foi uma discussão que teve também, que o Vitor Pereira, ele chegou ao mesmo número de jogos que o Silvinho, né? E o aproveitamento é bem parecido, né? É, o Selvinho, Ele- Selvinho ele é um português. Silvinho português. Silvinho português. Isso é a maior besteira do mundo. Porque a mesma quantidade de jogos que eles chegaram, o Silvinho, ele teve em 9 meses. O Vitor Pereira teve em 5, 4 meses a menos, jogando Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Silvinho não jogando muito mais importante de Campeonato futebol que o Paulista. Vitor Pereira. Então daí eu já derrubo qualquer tipo Silvinho de é tese. muito maior no Análise futebol do que o rasa, E jantei. material humano. Bem Exatamente. parecido, Ah, bem parecido. Opa! Bem Discordo. parecido. Desculpa, mas eu tenho que Hoje ele discordar tá de Tá, você. Colado. quem chegou pro Vitor Pereira? Não foi bem parecido. Fausto Vera e Yuri Alberto há um mês. Ó, tem- Há um mês. Balbuena. Também. Balbuena Roger também. Guedes tá desde o ano passado com O o zagueiro que veio do Silvinho. Mas Inter. olha só, William, vamos lá. Balbuena. Quem, Tudo do ano passado, cara. Quem é É Vitor mesmo. Vocês estão Pereira? groselhando, cara. Perdão. Hoje tá difícil, Pedro. Na moral. Vamos fazer 10 segundos de Vamos, silêncio. vamos. Isso, pra gente calmar, assim, ó. Dá a mão aqui. Fazer uma oração pra você. Eu vou chamar a Bia, hein? Eu vou chamar a Bia. Eu tô jantando Gente, vocês hoje, 10 segundos de silêncio pra ver se a gente se acalma. 423 pessoas assistindo a gente, Que hein? isso, hein, Aí gente? sim. Solta o dedo nesse Obrigado like. Valeu, pela gente. Obrigado, hein? audiência. Valeu. Vamos lá, galera. Desculpa o Pepe, viu, gente? Jantando todo mundo hoje. Eu Fala. acho que tá dando certo, então. A gente precisa ter mais Vai, Pepe, polêmica. grita Vai, mais grita então, mais aí, vai. Pepe. Ah, não, muita besteira. Agora eu vou perguntar aqui.